Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Patologia Geral. Eu sou o professor Diógenes e vou te acompanhar durante o teu estudo dessa disciplina, ok? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do módulo 1, ok? O módulo 1 está falando de degenerações celulares e necrose. E eu vou aqui, nesse vídeo, te orientar sobre aquilo que você precisa prestar atenção, sobre aquilo que você precisa focar durante o seu estudo, para que você possa se sair bem, ok? Durante o decorrer dessa disciplina. Bom, a gente tem que levar em consideração que o estudo da patologia ele está focado nas causas, ok? Das doenças, no mecanismo de formação e de alteração celular. Essas alterações elas podem ser morfológicas, elas podem ser bioquímicas, elas podem ser funcionais, ok? Elas vão ocorrer em tecidos, em órgãos, em células, ok? E vão acabar afetando o organismo como um todo. E lógico, ela também pode vir de estímulos por patógenos, né? Os estímulos patogênicos, tá? Então, o estudo da patologia geral tem como, digamos assim, os seus princípios universais focados nas doenças, em cima disso que eu acabei de explicar para vocês, ok? Levando isso em consideração, nós vamos, nesse primeiro módulo, realizar um estudo sobre degenerações celulares e necrose. Tá, joia? O que você precisa prestar atenção no estudo desse primeiro módulo? Eu fiz um roteiro aqui para não deixar passar absolutamente nada, para que você possa ficar atento na hora que você estiver lendo e executando as suas atividades. Bom, primeiramente, quando a gente fala de degeneração celular, a gente tem que entender que as degenerações elas são lesões, ok? Caracterizadas por um acúmulo intercelular, ou seja, dentro da célula, anormal de substâncias. Tá? Então, toda vez que a gente falar de degenerações celulares, a gente está falando de acúmulo de substâncias, ok, de forma anormal dentro das células, ok? E elas vão decorrer por conta de alterações no metabolismo. E frequentemente elas são irreversíveis, ok? Eu posso ter, tá, alguns tipos de acúmulos de substâncias que a gente considera como substâncias normais, que vão acabar ficando em excesso, um excesso, por exemplo, de lipídios, um excesso, por exemplo, de proteínas, tá? Eu posso ter aí esse acúmulo por substâncias anormais, vamos pensar aí, chumbo, posso ter um acúmulo de chumbo dentro das minhas células, ou eu posso ter, por exemplo, alteração na pigmentação, então de pigmentos, né? Um exemplo disso a gente pode falar aí da melanina, né? Por alteração no melanócito, ok? Dentro disso, você precisa entender quais são os mecanismos que levam a esse acúmulo intracelular. Então, dentro do texto, busque a compreender, tá? Que primeiro, todo esse processo degenerativo é um acúmulo, ou caracterizado, né, por um acúmulo de substância lá dentro da célula, ou seja, substâncias intercelulares. A gente já falou aqui mais ou menos dos 3 subtipos que a gente tem e eu preciso entender como é que isso acontece. Quais são os mecanismos para que isso aconteça, para que isso ocorra. Então, existem 4 tipos, ok? 4 tipos de forma para que, digamos assim, para que esse tipo de depósito aconteça de maneira anormal dentro das células, esse depósito dessas substâncias. O primeiro é uma produção normal, mais um metabolismo de remoção inadequado, ou seja, o que não está funcionando é a remoção, tá? O metabolismo está normal, mas o processo de retirar não está funcionando, ok? Quando eu tenho, por exemplo, esteatose hepática no fígado, que é aquele acúmulo, né, que a gente chama aqui, de forma leiga, acúmulo de gordura no fígado, na realidade é um acúmulo de quê? De triglicerídeos. Então tem um metabolismo normal, às vezes, e esse acúmulo está ficando porque o processo de remoção ele está funcionando de maneira inadequada. Outra coisa, além da produção normal, são mutações genéticas. Essas mutações podem ocorrer o quê? Em proteínas que causam defeito,
e por conta disso eu vou ter o acúmulo, tá bom? Eu posso ter, por exemplo, defeitos, que já é a terceira forma disso acontecer, no próprio metabolismo. Nesse caso, esse defeito no metabolismo é um defeito do quê? Do transporte, tá? Então existe aí um defeito nesse transporte e aí por conta disso o metabolismo não vai ocorrer de forma correta. E eu posso ter depósito de substâncias exógenas de maneira anormal que a célula não consegue drenar. Então as 4 formas são essas: produção normal, mutação genética, defeito no metabolismo e depósito de substâncias exógenas de maneira anormal. Tudo isso pode causar esse processo de quê? De degeneração, ok? E aí, do ponto de vista, eu tenho que entender que eu posso ter uma degeneração hidrópica, que é aquela que causa o inchaço celular, porque eu vou ter um aumento no acúmulo, né, de líquido dentro da célula, a célula vai ficar com tumefação, eu tenho uma tumefação celular, inchaço, né? E aí eu posso ter uma lesão que não é letal, tá? Mais comum é geralmente quando ocorre ela ser o quê? Reversível. Beleza? Ela é caracterizada então por acúmulo de água e eletrólitos dentro do citoplasma, tornando então essa célula o quê? Túrgida, inchada. Beleza? Os órgãos ficam, nesse caso, com volume aumentado e apresentam palidez. Por que vai apresentar palidez? Porque a partir do momento que a célula começa a encher de líquido, ok? Todo o tecido ele vai ficar com essa tumefação e vai acabar o quê? Comprimindo os vasos sanguíneos. Então eu vou ter uma diminuição do fluxo sanguíneo, consequentemente eu vou ter uma palidez. Do ponto de vista, ok? Do mecanismos e das causas, quando isso acontece, a gente tem que levar em consideração que o mecanismo central é o comprometimento da função de quê? De bomba, tá? Daquela que vai retirar esse líquido e esses eletrólitos, porque muitas vezes eu tenho, ok, por conta da osmose, a entrada e saída também por esse desequilíbrio de eletrólitos, que a gente chama de desequilíbrio eletrolítico, ok? Então, qualquer um fator que afete ou lesione a membrana vai inibir a bomba. Então, tem isso também, tá? Lesou ou trouxe lesões, a membrana vai inibir a bomba. Então, isso causa uma retenção intracelular, ok? E para manter, né, digamos assim, e ocorrer uma entrada, digamos, compensatória, levando ao inchaço celular e o edema, esse mecanismo ele vai acabar desencadeando todo esse processo. Ok? Uma das causas, por exemplo, que isso pode ocorrer é a hipóxia, toxinas, por exemplo, o ácido lático, ok? Como vocês vão ver aí no texto. Eu tenho aí no texto também, conversei sobre a degeneração hialina, né? Cartilagem hialina. Nesse tipo de degeneração, eu tenho proteínas que se acumulam, então eu tenho essas proteínas acumuladas. O que você tem que falar? Ou o que você tem que entender? Quando eu tenho esse acúmulo de proteínas no interior ou no exterior da célula, tá? O material adquire um aspecto homogêneo, tá? E aí, com esse aspecto homogêneo, eu tenho aí, digamos assim, um acúmulo, uma retenção dessa hialina dentro da célula. Ela acaba migrando e acumulando dentro da célula. E aí eu vou ter gotículas hialina, ok? Ficando dentro das células e por conta, tá, de ter esse excesso, quando eu tenho, por exemplo, a aparição delas nos túbulos renais é justamente porque eu tenho esse acúmulo exacerbado, tá? Então é uma forma de diagnóstico, tá? Então a degeneração que a gente vê a partir disso daí, ela vai justamente porque eu tenho um material que de aspecto homogêneo, por conta de acúmulo de proteína, faz com que ele migre para o interior da célula e se acumule dentro da célula, tá? Então, eu tenho ela se acumulando dentro, mas eu posso ter ela também se acumulando na parte extracelular, né? A amiloidose, que a gente chama. Então, a hialina
celular, quando o acúmulo no interstício ou na parede dos vasos, eu tenho o que a gente chama de espessamento, ok? Por conta dela. Então, esse espessamento, muitas vezes acontece, o acúmulo dela, por patologias como hipertensão e diabetes, como está descrito aí no texto. Tá joia? Esse acúmulo, então, ele vai fazer com que eu tenha também um acúmulo de o quê? De material proteico. E esse material proteico que acaba acumulando junto, ele é amorfo. Então, ele não tem uma forma muito bem definida. Dessa forma, eu posso causar, inclusive, nesses locais, como em parede de vasos, atrofia. Com uma atrofia, eu posso levar a uma compressão isquêmica nas células que estão ao redor. E aí, isso pode ter uma série de repercussões. Essa repercussão ela pode ser sistêmica ou localizada. E por conta disso, eu posso ter várias classificações, ok? Da forma que você vai ver aí no texto. O que é que eu tenho que levar em consideração, então? Tá? Eu vou ter degeneração mucoide, tá? Como está aí, eu quero que vocês observem que existe um acúmulo excessivo de mucinas, então, epitélios que produzem muco, tá? Esses epitélios eles vão acabar produzindo muita mucina. Isso ocorre muito em tumores de estômago e ovário, por exemplo, ok? Existem vários tipos de lesões que ocorrem, levando que esse acúmulo aconteça de maneira que intracelular. Eu tenho também a degeneração gordurosa, que no caso a gente está falando aí a esteatose, ela também está explicada no texto, então é importante que você leia. Eu tenho um depósito anormal de triglicerídeos, a gente acabou de usar como exemplo o fígado, ok? E isso também, além do fígado, pode ocorrer aonde? Nos rins, tá? A principal causa disso é o uso de álcool de maneira indiscriminada, desnutrição ou obesidade, ok? Então, é importante vocês ficarem atentos a esses dois tipos de degeneração. A partir daí, a gente sai das degenerações e vai para o quê? Para a necrose. A necrose nada mais é do que a morte celular que ocorre, tá? E aí, depois que ela ocorre, existe uma autodigestão enzimática da célula que morreu. Então, isso é a necrose. A necrose é uma morte celular e essa morte celular tem padrões bem definidos, ok? Ela é diferente da morte celular o quê? Programada, que é a minha famosa o quê? Apoptose, ok? Então, a apoptose, ela é uma morte programada, a necrose não. Então, as células necróticas, elas perdem, ok? Toda uma questão das suas estruturas e apresentam o quê? Desnaturação de proteínas por conta disso, ok? Desnaturando proteína, ela vai perdendo seu formato, sua estrutura. Por isso, ela exibe maior eosinofilia, tá bom? Nas nossas colorações, quando a gente vai observar as lâminas, quando isso ocorre, tá? Seu aspecto morfológico define padrões bem distintos com relação a tudo que está acontecendo. Então é importante que você foque aí e aprenda bem esses processos que ocorrem do ponto de vista necrótico, tá? Existem padrões. Eu tenho um padrão coagulativo e canceroso das necroses. Quando eu tenho uma necrose dita coagulativa, ela é sinônimo de necrose o quê? Isquêmica. Então ela é causada por uma isquemia. Eu tenho o quê? A falta de fluxo sanguíneo. Com a falta de fluxo sanguíneo eu vou ter a necrose. Isso ocorre, por exemplo, em uma coisa que é muito discutida e muito conhecida, que são os famosos o quê? Infartos. E quando eu falo de infartos, eu não falo só do infarto agudo e do miocárdio. Eu tenho vários infartos em vários lugares diferentes. Eu posso ter um infarto renal, por exemplo. Ok? Então a palavra infarto ela não é exclusiva do coração. Tá? As células morrem, mas a arquitetura tecidual ela permanece o quê? Preservadas nas fases iniciais. Então, isso é característica de necrose. Já na minha necrose cancerosa, ela tem uma aparência macroscópica de uma massa de queijo. Ela é esbranquiçada e quebradiça.
É mais comum em infecções, por exemplo, como tuberculose, tá bom? Então, estude o que é necrose coagulativa e o que é necrose cancerosa, para você saber distinguir. E eu tenho aí, por último, que eu acho que eu coloquei para vocês, um padrão de necrose que é a